E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre The Enclave, ou O Enclave. Dificuldade de sobrevivência MITs, santificado, perigo mínimo, desprovido de criaturas. O Enclave é um subnível do nível 48.1, então dá uma olhada nele antes de assistir esse vídeo aqui. O Enclave é uma comuna dos Olhos de Argus, aninhada no solo noctilucente, aproximadamente equidistante da periferia e do centro do subnível. As condições ambientais aqui são calmas e confortáveis. A temperatura média do ar perto do Enclave é de 23,3 graus Celsius. A comunidade está escondida dentro de um vale sereno e temperado que vibra com vida e progresso. Operações extensivas dentro do Ground 48.1 facilitaram o crescimento constante do Enclave, embora seu propósito e funções gerais tenham mudado ao longo do tempo. O Enclave foi inicialmente concebido como um meio de acomodar vigilantes, que estavam desconfortáveis dentro de instalações frequentemente compactas e estruturais dos olhos, como o quartel-general. Locais adequados para a santificação foram identificados dentro do solo noctilucente, principalmente devido à natureza isolada. No entanto, a seleção do local final se mostrou árdua. Áreas tropicais próximas à periferia circular, com destaque para o pôr do sol, prometiam produtividade agrícola, enquanto as candidatas, próximas ao centro frio do subnível, estavam mais próximos dos depósitos metálicos superficiais conhecidos. Por fim, um local foi selecionado dentro da zona liminar e temperada do subnível. E não esquece do like, hein? Função: o Enclave abriga muitos vigilantes designados por patrulha, mas também abriga centenas de não combatentes, que não pertencem a nenhuma patrulha específica, recrutados individualmente por suas habilidades únicas. Esses olhos civis apoiam a missão principal dos Olhos de Argus, e em troca são protegidos por vigilantes designados pela patrulha. Os civis, sob a supervisão dos olhos, estão entre os mais talentosos fazendeiros, artesãos, maquinistas, médicos e engenheiros dos Backrooms. A comunidade também é um local de descanso para os olhos mais velhos que se aposentaram de sua supervisão, bem como aqueles que foram feridos em busca de justiça. Uma instalação de retaguarda, o Enclave é responsável por adquirir e fabricar suprimentos para apoiar as operações dos olhos, utilizando recursos coletados no Ground 48.1. Os artesãos habilidosos e as oficinas complexas da comunidade produzem uma variedade de itens essenciais, incluindo medicamentos, armaduras, armas, eletrônicos e veículos. Esses são transportados para um Ground 261 sempre que ele se desloca para o Ground 48.1, visto que as capacidades únicas do bastião o tornam o ponto ideal de distribuição. O Enclave também é uma base conjunta. Todas as patrulhas dos Olhos de Argus mantêm pessoal e instalações na comuna para apoiar os seus respectivos objetivos. Notas: o Enclave é dividido em grupos distritais, com base em sua finalidade. As áreas residenciais possuem casas, apartamentos e dormitórios, enquanto os distritos industriais abrigam grandes oficinas e fundições. Os numerosos lagos e rios do Ground 48.1 garantem à comuna uma fonte confiável de água e energia, e a rede elétrica atualmente se estende por 2,5 km². Os esforços de iluminação permitiram a construção de nós de Wi-Fi, resultando em um maior senso de unidade entre os vigilantes designados pela patrulha e os olhos civis. Os grupos residenciais apresentaram flora verde transplantada do Ground 11, permitindo que os habitantes se sintam mais à vontade. Atividades agrícolas estão presentes nos arredores do refúgio. As plantações do Ground 48 foram introduzidas com sucesso, mas precisam ser apoiadas por sistemas de iluminação e irrigações artificiais, já que a luz ambiente e a precipitação são insuficientes no solo noctilucente. Um testemunho de seu progresso, o Enclave recebeu maior responsabilidade sobre o Ground 48.1. Seus viajantes são frequentemente enviados para mapear áreas desconhecidas, estudar a flora e investigar relatos de atividades de forasteiros. No entanto, como resultado da missão da comuna, focada em apoio, ela não tem capacidade de projetar uma força armada significativa. Inquisidores e caçadores com poder de combate são mantidos para fins defensivos, mas a segurança geral do Enclave depende do sigilo contínuo do solo noctilucente. Se inscreve no canal, hein? E essa é a wiki do Enclave, e temos algumas coisas interessantes para analisar sobre ela. Primeiro, logo nesse final da wiki, tem uma questão muito interessante. Ele comenta que a segurança do Enclave depende do sigilo do solo noctilucente. É importante lembrar que o nível 48.1, o solo noctilucente, e o Enclave são wikis do banco de dados dos Olhos de Argus, não do MEG. Lembra que eu comentei no nível 48.1 que a wiki do nível 261 está no banco de dados do MEG e não dos Olhos, pelo modo de escrita e tudo mais? Até pela dificuldade de sobrevivência, você vê que é diferente. Na do MEG é dificuldade Argus e na dos Olhos é dificuldade MITs, pelo fundo também delas. Ou seja, mesmo que o site do Wikidot represente o banco de dados do MEG dentro dos Backrooms, tudo indica que os Olhos, dentro da história de Backrooms, também têm o seu banco de dados separado, secreto deles. Assim como vemos algumas wikis do MEG, você tem que inserir credenciais para conseguir ler o restante da wiki.
wiki. Sendo que, se você fosse uma pessoa dos Backrooms, você não teria acesso a essas credenciais e leria só uma parte da wiki, porque tem coisas secretas. Os Olhos de Argus também tem um banco de dados secreto deles. Ou seja, tudo indica que o nível 48.1 não é conhecido pelas outras pessoas dos Backrooms além dos Olhos de Argus. Os Olhos de Argus descobriram o nível 48.1, como vimos no vídeo do nível 48.1, mas eles descobriram meio que por acaso e pelo visto deixaram tudo isso em sigilo. Então o fato deles falarem que a segurança desse lugar depende dele se manter secreto, deixa claro que só eles sabem da existência desse subnível. O Meg provavelmente não sabe. Provavelmente o resto dos Backrooms só sabe que existe o nível 48. Não sabe da existência do nível 48.1. Isso é muito interessante. Temos aqui informações que nem o Meg deve saber. Tudo que tá na página dos Olhos de Argus são informações que só eles têm. Isso tudo é muito interessante, porque faz a gente pensar e sobre outros grupos. Por exemplo, o nível 0.3. A wiki é diferente. Será que era uma wiki do banco de dados do Backrooms Remodeling Company e tudo aquilo que aconteceu ali dentro outros grupos de Backrooms não sabem? Toda aquela confusão daqueles registros deles lá tentando reformar o nível 0.3? Talvez aquilo seja algo que só o Backrooms Remodeling Company saiba, porque aquilo é um arquivo do banco de dados do Backrooms Remodeling Company, pessoal deles. Talvez o Meg não tenha acesso àquilo, sabe? Então isso tudo é muito interessante. Devem ter várias wikis que a gente nem reparou nisso. Isso ajuda a gente a perceber que a história é muito mais profunda. Não é só o banco de dados do Meg que existe. Existem outros também. De novo, todos esses bancos de dados estão no site do Meg porque o Wikidot é um só. Iria ficar muito complexo se o Wikidot separasse versões de Backrooms para cada grupo, porque aí eles teriam que reescrever níveis para a visão de cada grupo. Isso seria muito complexo. Então tá tudo no Wikidot e a gente, com base no fundo da wiki, com base na dificuldade, com base na escrita, a gente consegue perceber de qual grupo que aquela wiki pertence, né? Então isso é muito interessante, cara. Isso é muito interessante. Aprofunda muito mais a história, deixa ela muito mais complexa, cara. Isso é muito legal. Olha o canal secundário. Tô postando vídeo lá também. Só tem uma coisa nessa wiki que não faz sentido pra mim. Olha, se eu entro no nível 10, cato mais madeira, cato mais ferramenta e construo uma mini cidade para as pessoas morarem lá, aquilo não vira um subnível. Aquilo é só uma cidade construída no nível 10. Se eu faço a mesma coisa no nível 184, também não é um subnível, se eu faço uma casa lá. Então por que um lugar construído no nível 48.1 seria um subnível? Eu comentei um pouco sobre isso no nível 48.1, mas eu não tinha certeza se o enclave realmente era só uma cidade construída no nível 48.1. Mas agora a gente tem certeza disso. Eles inclusive buscaram um ponto ideal no nível 48.1 para construir essa base. O enclave é só uma base. Não faz sentido ser um subnível. Um subnível é algo gerado pelo nível, ou gerado no nível, ou algo que se relaciona com o nível, mas um lugar naturalmente gerado pelos Backrooms, sabe? Um lugar construído não é um subnível. E aqui a gente tem umas coisas interessantes para analisar. Temos algumas desculpas para fazer isso fazer sentido. Isso daqui é uma página dos Olhos de Argus, não a página do Meg. E o que o Meg considera um subnível é totalmente diferente do que os Olhos de Argus podem considerar um subnível. A gente conversou sobre subníveis no nível 2.2 e no 7.9, depois se você quiser dar uma olhada lá. Então a gente pode usar de desculpa que, como não é uma página do Meg, e é o Meg que usa aquelas regras para catalogar um subnível, os Olhos de Argus poderiam catalogar isso daqui como um subnível porque eles pensam diferente, mesmo que ainda não faça sentido pra mim. Porque senão aí vira bagunça, qualquer coisa pode virar um subnível, qualquer construção em um lugar vira um subnível. Mas pode ser que essa separação não seja tão importante para os Olhos de Argus. Porque pensa, o Meg tem um banco de dados feito para as pessoas poderem acessar nos Backrooms. Ou seja, o Meg tem uma página para cada nível que existe. Quando eles descobrem, lógico. Os Olhos de Argus, eu imagino que não seja assim. Eu imagino que os Olhos de Argus só tenham uma página do banco de dados deles para os níveis que eles estão presentes. Ou seja, sei lá, se os Olhos de Argus estão presentes em tipo 20 níveis dos Backrooms, o banco de dados deles deve ter só isso, uns 20 níveis, tá ligado? Ou seja, para eles, classificar um lugar como subnível ou não, não é tão importante. Não é algo que impacta. Agora, pro Meg catalogar qualquer coisa como subnível, impactaria no banco de dados, porque é algo público, entendeu? Então, até que tem alguma lógica isso daqui ser considerado um subnível, mesmo que não faça sentido. Porque dentro dos Olhos de Argus, talvez facilitaria no catálogo, porque aí colocaria o enclave como um ponto de interesse tão importante quanto os outros lugares que os Olhos de Argus estão presentes, como o nível 261, por mais que não seja um subnível literal. Então, pode fazer sentido, mas eu acredito que seja mais fácil que o criador dessa wiki aqui não tinha muita noção do que pode ser um subnível e o que não pode. Então ele só catalogou desse jeito porque, sim, porque ele não entendia muito bem o que são subníveis. Eu acho que isso é mais provável do que realmente ele ter pensado nessa desculpa toda dos Olhos de Argus catalogarem diferente, porque eles podem, tá ligado? Enfim, análises curiosas. E bom, se eles querem manter o nível 48.1 escondido, e eles têm boas relações com os fazendeiros do nível 48, eles salvaram eles e tudo mais, eu acho que a presença dos Olhos de Argus aqui não afeta o nível 48. Acredito que o nível 48 ainda se mantenha seguro, mesmo com os olhos num subnível lá. Já que se eles querem se manter escondido, eles não vão ficar fazendo besteira
no nível 48. Não parece que faça sentido eles simplesmente atacarem pessoas no nível 48 por nada, saca? Eles só não vão gostar se você chegar ao nível 48.1 e você teria que se esforçar por isso. Isso dificilmente aconteceria. Enfim, eu tô inclinado a manter a segurança do nível 48 do mesmo jeito que estava. Não rebaixar ele por causa da presença dos olhos, sabe? Mas o que você acha? Digam nos comentários. E comenta aí, Enclave, se você assistiu o vídeo até aqui, pra eu saber quem assiste o vídeo até o final.